Boa noite, irmãos. Boa noite. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, abrindo mais esse encontro fraterno. Essa série de palestras, encontros fraternos, são realizadas em nossa casa, com apoio da AMERS, a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E para o início do nosso encontro, vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas, e nos dirigimos a Deus nesta prece. Senhor, nos reunimos em Teu nome e rogamos as Tuas bênçãos para que esses momentos transcorram com muita paz, com muita harmonia, que o sentimento de fraternidade nos una, que o Teu amor nos envolva, para podermos desfrutar com muito proveito desta oportunidade que Tu nos demandas. Possamos todos conduzirmos a reflexões importantes para o nosso esclarecimento, para a busca permanente que fazemos do reconhecimento das Tuas leis, as leis que regem o nosso destino, que se expressam em tudo que queremos. Possamos estar oferecidos para o Teu amor, que se converte nesta oportunidade bendita para o nosso progresso espiritual. Seja feita sempre a Tua vontade, que assim seja. Cumprimentamos todos os irmãos, dizendo da alegria de estarmos reunidos mais uma vez, e muito especialmente o nosso querido irmão Alexandre Fontoura dos Santos, que retorna à nossa casa, nos permitindo abraçá-lo mais uma vez, dizer-lhe desse entusiasmo que sempre temos de podermos compartilhar esses momentos em que ele estará conduzindo as nossas reflexões desta noite, abordando o tema o despertar do Espírito. Alexandre que comparece como historiador, palestrante espírita e psicólogo em formação. Um grande abraço, Alexandre, seja muito bem-vindo e estamos ávidos do seu dia. Boa noite a todos. Boa noite, meio boa tarde. Claro. Pessoal, é muito bom poder estar aqui pelo terceiro ano seguido, junto a vocês, com essa proposta tão benéfica, que são os encontros fraternos, que tem sempre por objetivo nos trazer um pouco de informações, de reflexões, que nos auxiliem verdadeiramente na nossa caminhada aqui na Terra. Nessa caminhada que fazemos, que é uma caminhada material, terrena, uma caminhada social, uma caminhada psicológica, mas também, acima de tudo, uma caminhada espiritual, porque ao estarmos aqui, nos encontrando novamente, durante as relações que travamos durante a nossa vida, no nosso dia a dia, jamais deixamos de ser espíritos apenas por estarmos encarnados em um corpo físico. Nós, como espíritas, que ouvimos muitas palestras, que frequentamos o centro espírita, nós já sabemos muito bem que não é quando nós morremos que nós vamos nos tornar espíritos. Já somos espíritos. E como muitos palestrantes falam, não somos seres terrenos que iremos ter uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais passando aqui na Terra por experiências terrenas. Experiências essas muito necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento como seres humanos e como cidadãos deste universo magnífico que nos cerca. E o tema da palestra de hoje, para mim, é um tema muito especial. Porque quando falamos sobre o despertar do Espírito, estamos falando de um momento muito importante em nossas encarnações que pode ou não vir a se realizar. Estamos falando de um momento em que o nosso espírito, cercado de inúmeras condições, sejam de condições difíceis, de doenças, de atribulações, ou até mesmo de condições que nos facilitem o dia a dia, ele por um breve momento
se enxerga como alguém que veio de uma caminhada anterior e que a sua vida não termina ali com o caixão. E nós sentimos que os nossos propósitos nessa presente existência, por mais dignos que eles sejam, são propósitos muitas vezes calcados apenas nesta vida atual. E por mais que nós venhamos a realizá-los muito bem, nós invariavelmente estancaremos no sofrimento, se assim nos limitarmos. Porque aquele ser humano que busca hoje ser um ser social, se desenvolver profissionalmente, busca a saúde do corpo, busca a educação, a qualidade de vida, sente dentro de si um chamado superior para propósitos ainda mais elevados. Para que todas essas condições muito dignas e que merecem ser alcançadas sejam uma ferramenta para a nossa evolução. Se nós acharmos que elas são a finalidade última, é capaz de estarmos as transformando, infelizmente, em um grande obstáculo. E com este pensamento vamos dar início à nossa apresentação. Vamos começar com Kardec e o Espírito da Verdade. Quando encontramos então no século XIX a revelação espírita, também chamada da terceira revelação, nós vamos ver que a descoberta do Espírito traz consequências grandiosas para os campos morais, filosóficos, científicos e religiosos. Porque a partir do momento que Kardec, diante do modelo das ciências do século XIX, atesta que, assim como diziam desde já as religiões do passado e vários cultos ao redor do mundo, e vários exemplos da filosofia, que há um mundo pulsante à nossa volta, mas que nós apenas não estamos percebendo ele através dos olhos, e que esse mundo vai se expressar através da sensibilidade, da mediunidade. É este mundo que nós vamos quando morremos, e é de lá que nós voltamos quando nós reencarnamos. Ele vai estender as fronteiras da nossa vida moral. Porque por mais que eu me desespere diante de uma doença, e hoje acabe ofendendo aqueles que me magoam, acreditando que jamais terei que vê-los novamente, se hoje eu desperdiçar os meus recursos, a que são dados para a minha evolução, de certa forma eu vou levar comigo aquilo que eu entesourei em meu coração para a vida superior. E se diante das maiores dificuldades eu me utilizar disto para justificar atos hediondos, eu estarei postergando a minha evolução moral. A filosofia, que há séculos e séculos pensa a existência do homem e do espírito, também se vê defrontada com essa nova verdade, para que possamos cada vez mais repensar a nossa forma de ver o mundo e de ver a vida. E é por isso que essas relações morais da vida, que o conhecimento do Espírito se impõe, faculta-nos então uma esfera muito maior de convivência. E quando eu fui buscar ainda esta semana um livro de Joana de Anges, alguém já leu O Despertar do Espírito? Ela copiou o nome da minha palestra. Vocês viram isso, né? Eu decidi o nome antes de rever o livro, mas quando eu voltei, já que eu vou falar sobre esse tema, vamos ver o que a Joana fala sobre isso. E eu me deparei com esta passagem que eu julgo muito interessante. Ela diz o seguinte, que a descoberta do Espírito alarga os horizontes existenciais, dando-lhes objetividade e funcionalidade, idealismo e libertação dos atavismos da ignorância e da presunção que predominavam nos campos das experiências psíquicas anteriormente vigentes. Ou seja, ela está combinando com o que eu estava falando, vocês viram? E o que eu acho, de uma certa forma, que parece um pouco pretensioso, mas eu acho que é de uma grande sabedoria. O que ela fala logo em seguida, analisando Kardec e analisando os paradigmas espirituais dentro de ciências atuais, como, por exemplo, a psicologia transpessoal, que é um ramo da psicologia que está crescendo nas últimas décadas. Alguém pensou que isso seria uma redescoberta do espírito,
pensamos de forma diferente. Porque pela primeira vez, realmente, nos laboratórios de pesquisa e nas terapias eficazes, se utilizam da dimensão eterna do ser, sem preconceito ou ilusão, em torno da indestrutibilidade da vida. Claro que nós estamos ainda no estágio muito inicial, né? O espírito dentro do laboratório de pesquisa ainda é visto com maus olhos pela maioria da comunidade científica, mas aos poucos isso vai ganhando espaço, seja na parapsicologia, na psicologia transpessoal, seja na psiquiatria, nos estudos de experiência de quase morte, depois vamos falar um pouquinho disso, nos ramos da física quântica e tantas outras que aos poucos estão se dedicando a desbravar este mundo que desde há muito tempo já dá sinais bem claros de existência. E é por isso que nós destacamos também um conceito muito atual em saúde. Até então se falava no ser biopsicossocial. E a Organização Mundial de Saúde, em 1998, adicionou e espiritual. O que é um ser biopsicossocial e espiritual? É muito simples. Nós, como seres humanos encarnados agora, nós somos seres biológicos, porque temos um corpo biológico, né? Somos um ser psíquico, quando nós temos a mente, a psique, ou melhor, nós somos a psique, nós somos a nossa mente, a nossa forma de pensar, e somos também seres sociais, seres que interagem, que necessitamos dessa troca com as pessoas à nossa volta, que temos um papel social a desempenhar, e também somos seres espirituais. Vamos entender que nenhuma dessas esferas exclui a outra. Nós somos seres integrais. E, ao meu ver, tanto o espiritismo como a esfera espiritual do ser, ela vem a integrar todas elas. Porque quando o espiritismo vem nos falar da origem espiritual das doenças, das patologias mentais, dos sofrimentos na Terra, não está negando as origens biológicas da medicina, não está negando aquelas origens dos problemas que nós vemos através da psicologia e da psiquiatria, não está negando também o papel social do homem e de que forma o jeito pelos quais nós nos organizamos em sociedade vem a desenvolver doenças sociais, mecanismos muitas vezes perversos de exclusão, ou então mecanismos mais salutares que auxiliarão para que todos possamos conviver em harmonia. Muito pelo contrário, ele vem dar um significado ainda mais profundo a tudo isso. E tenhamos muito cuidado, porque quando nós buscamos a espiritualidade, tentando negar esses outros elementos, é muito possível que nós venhamos a cair no fanatismo. É por isso que nós falamos dos riscos de negar paulatinamente algumas das esferas de nossas vidas. Aí nós vemos, tem pessoas que, por exemplo, são pessoas apenas sociais. Aquela pessoa que aonde vai, ela diz, tu não sabe quem eu sou? Tu sabe com quem tu está falando? Eu sou um advogado fulano de tal, papapá, papapá. E às vezes ela está dizendo, poxa, tu é tudo isso e até tu não aprendeu. Às vezes, essas pessoas imbuídas do orgulho, do egoísmo, né? Em que a pessoa, ela acha que ela é aquele papel social. São pessoas que muitas vezes estão identificadas apenas com a persona, como Jung falava, da máscara social, que é muito importante. É importante que nós tenhamos a persona, a forma com que nós nos vestimos, como nós nos apresentamos, o nosso cargo na sociedade, isso é importante. Desde que nós não fiquemos presos nisso. Daí nós vamos ver pessoas que são importantíssimas na empresa e que às vezes têm uma vida vazia de significado. Não tem um campo artístico que se expressa, não tem uma corrente de leitura que gosta de ler, não tem outros gostos senão aqueles que são colocados no trabalho. E muitas vezes a aposentadoria soa psicologicamente para aquela pessoa quase que como uma morte ou uma, digamos assim, infuncionalidade, ou melhor, disfuncionalidade. Também os seres apenas materiais, apenas biológicos, são aqueles que acham que viver é gozar, que se utilizam do sexo, por exemplo, ou da alimentação, que são coisas maravilhosas da vida, mas de uma forma muito desregrada, acham que viver é aquilo, é apenas aquilo. Tem um exemplo, por exemplo, de um determinado paciente que uma vez numa instituição de saúde mental, eu tive a oportunidade de conversar, em que ele sofria muito, ele estava sofrendo de esquizofrenia, e ele tinha a vida muito marcada pelo bullying, porque ele na escola ele tinha sofrido muito bullying. E ele sempre falava o seguinte, que eu tenho que ser aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mostrar para os outros, aí eu tenho que provar que eu sei fazer não sei o quê. Então todo aquele pensamento do pré-adolescente, do adolescente, que ele está aprendendo a lidar com a esfera social,
e ele começa então a tentar descobrir qual é o papel dele no grupo, ele levou isso para o resto da vida. E daí, uma vez conversando com o pai dele que visitou a instituição, o pai dele falava como ele gostava do filho e como ele cuidava do filho. E desde já ele ensinava para o filho desde criança: meu filho, a vida se divide em duas coisas, conquistadores e conquistados. Ou tu é um conquistador que está acima dos outros, ou tu é um conquistado. Vemos que esse filho, de certa forma, ele internalizou essa verdade. E isso não foi recurso suficiente para ele lidar com o bullying que ele sofreu na escola. E depois que ele sofreu o surto, ele veio a repetir esse discurso na sua mente o tempo inteiro. Vamos passando. E é por isso que essa nova concepção de vida e do universo, do espírito, ela vem também a nos trazer uma mudança de visão nos campos científicos, nos campos do conhecimento humano. Nós vamos ver que nós já passamos por várias mudanças. Por exemplo, a Revolução Geográfica, o Renascimento, quando nós temos o desenvolvimento das técnicas de navegação, e o ser humano passa a descobrir então novos continentes, e descobrir que o mundo era maior do que ele achava que era, e descobrir que havia outros povos que ele jamais havia tido contato. Isso foi uma mudança na forma de ver o mundo. O mar, o grande oceano até então, era o depositário de todas aquelas imaginações fantasmagóricas. As navegações eram feitas a curtas distâncias e se acreditava que uma navegação para além iria nos levar de encontro a monstros, a demônios, a sereias e toda espécie de criaturas que atacariam então aqueles navegadores. Então é por isso que todas as fantasias, todos os livros, todas as histórias fantasiosas estavam marcadas por criaturas que vêm do mar. Assim como, hoje em dia, os monstros vêm da onde? Do espaço. Né? As grandes invasões com monstros, de destruição do planeta, né? E sempre em Nova York, né? Porque sabe como é que é alienígena, né? Ele vai para Porto Alegre, não vai vir, vai vir em Nova York, que é mais chique, né? Aproveita e faz compras, né? Nós vamos ter também a Revolução Copernicana, que depois se estendeu para a Revolução Científica. Copérnico foi aquele que demonstrou que a Terra não é o centro do nosso sistema solar e muito menos do universo. Que até então, o paradigma que havia era um paradigma que a Terra, como centro do universo, ela tinha todos os planetas circulando à sua volta. E ele vai trazer o contrário. E as suas evidências vão ser confirmadas pouco tempo depois com a telescopia de Galileu. Porque Galileu construiu então telescópios potentes e capazes de comprovar a rota dos planetas do nosso sistema solar. Isso também tirou o ser humano do centro do universo. O que é uma grande perda para o ser humano mesquinho. Para aquele ser humano que acha que para dar papel a si, ele precisa ser o centro do universo. Para ser realmente filho de Deus, ele tem que estar no meio. Quando ele é tirado para a periferia, há um grande sofrimento. Por isso que Freud chamou aí de uma das grandes feridas narcísicas. É uma ferida ao narcisismo do ser humano. Mas diante de uma proposta mais humilde, eu vejo isso de outra forma. Né? É um grande convite para entendermos o universo do qual nós fazemos parte. E diante dessas mudanças de paradigma, essa palavra paradigma, ela se refere a modelos de ciência. Nós tivemos vários. Por exemplo, nós temos o cartesiano mecanicista, que é aquele paradigma de Newton e Descartes, que regeu as ciências até agora e ainda rege grande parte das ciências, em que o ser humano, o corpo, as ciências sociais, todas as relações são movidas como máquinas de um relógio. E depois nós temos também o paradigma quântico, que está ganhando espaço cada vez mais, que já cria invenções fabulosas, e nós temos o grande salto da informática graças ao paradigma quântico, né? E que é o paradigma que nos fala de teorias que levam em consideração a grande probabilidade da existência de dimensões paralelas. Falam os grandes quânticos de que as ciências nos indicam que nós estamos perpassados por várias dimensões de existência, sendo que algumas delas estão a uma distância menor do que a minha roupa está do meu corpo. Nós espíritas, claro, sem colocarmos as mãos pelos pés e dizermos que uma coisa é outra, nós podemos imaginar do que eles estão falando.
tanto que André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, já falava sobre a física quântica e dizia que a matéria, essa que nós enxergamos, é energia coagulada. Então esta é uma grande mudança de paradigma. E cada vez que há uma mudança de paradigma, nós temos que reformular toda a ciência e toda a nossa forma de ver. E por isso que quando nós falamos na possibilidade de futuramente chegarmos a um paradigma espiritual, nós imaginamos as mudanças que isso nos trará à sociedade. E os espíritos já falavam para Kardec que haverá uma fase do espiritismo que é a fase da mudança social. E nós falamos também do Zeitgeist, que em alemão quer dizer o espírito de uma época. O espírito de uma época semelhante ao paradigma, mas levado também à cultura, levado à filosofia, ao pensamento comum. Ele é aquele tipo de pensamentos que perpassa uma determinada época. Falamos que o século XIX é o século das luzes, de grandes invenções, de grandes cientistas. O Zeitgeist iluminista, o pensamento iluminista da razão, iluminando os povos. O século XX seria então a entrada do Zeitgeist do vazio, marcado inicialmente pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Ele nos traz um grande sentimento de vazio, que de certa forma ainda perpassa a nossa sociedade. E é por isso que nós falamos desse vazio existencial. E falamos também daquilo que nós chamamos em psicologia das patologias do vazio. Por exemplo, a síndrome de pânico, as ansiedades, a depressão, os distúrbios alimentares, como a anorexia, a bulimia, o sentimento de perda de sentido, entre outros. As patologias do vazio, elas se referem àquelas pessoas, por exemplo, como todos nós, que às vezes nós buscamos a internet como uma forma de preencher alguma coisa que está faltando dentro de nós. Parece que hoje em dia nós não conseguimos sair de casa sem o celular. Imagina, podem nos ligar nos contando uma tragédia, né? É o sentimento que está tocando todo mundo. Nós não vemos propaganda das redes de comunicação na TV o tempo todo, falando que é feliz estarmos conectados em altas velocidades, e as pessoas com aqueles sorrisos maravilhosos. Claro, coisas que são importantes para nós. Mas será que a nossa felicidade está ali? E muitas vezes as redes sociais, aquela busca incessante que a pessoa tem que atualizar o tempo inteiro, tem que ver o tempo inteiro. Parece que ela não consegue